Muito bem, nós vamos ler Colossenses. Embora eu tenha pautado, eu esteja pautando a mensagem no livro de Gálatas, eu estou sempre começando com Colossenses 1, até porque tem sempre alguém novo vindo e é importante ler essa introdução para que a gente tenha noção da importância daquilo que a gente está ministrando. Olha o que diz Colossenses 1, a partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, o respeito ao qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Nós estamos em uma série denominada O Outro Evangelho. Esse nome ele é oriundo de uma afirmação que Paulo faz aos Gálatas, de que os Gálatas estavam vivendo um evangelho que era o outro evangelho, que logo depois ele diz que nem evangelho é. Mas a gente colocou porque quando a gente, por muito tempo, e olhando para como a gente se comporta como igreja, eu percebi, pelo menos fez muito sentido para mim, eu espero que esteja fazendo para você, que a gente não estava vivendo o evangelho da Bíblia. Isso não significa dizer que o nosso coração não o desejasse. Significa dizer que nós estávamos enganados e que muitos de nós, inclusive, nós aprendemos assim, recebemos o evangelho dessa maneira, o que faz com que vivamos uma vida de insegurança, mesmo estando na igreja, mesmo vindo aos cultos e participando das atividades. Nós vivemos uma vida de insegurança e culpa, que é basicamente sobre o que eu quero falar hoje. Aí, quando a gente começa a entender o verdadeiro evangelho, a gente começa a entender o que é liberdade de verdade. E é isso que eu quero trazer à meditação. E esse texto inicial, ele diz uma coisa interessante sobre a graça, porque o verdadeiro evangelho, ele é baseado na graça. E a graça, gente, é muito mais do que o favor imerecido de Deus para nós. A graça, eu vou resumir mais ou menos o que seria a graça. Imagina que você bateu o seu carro num muro de alguém. Aí essa pessoa, na casa de quem você bateu o muro, chegasse com você e dissesse assim: bom, você vai pagar o meu muro. O nome disso é justiça. Afinal, você bateu, você vai pagar o prejuízo. Mas vamos supor que esse cara tivesse uma outra atitude e ele dissesse assim: não, vamos fazer o seguinte, você fica com o prejuízo do seu carro e eu vou pagar o meu muro. Isso chama-se misericórdia. Agora, graça é você bater no muro de alguém e ele dizer assim: fica tranquilo, eu vou consertar o meu muro, ainda vou consertar o seu carro. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. A gente estragou com a nossa vida e era justo que nós morrêssemos pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele olhou e nós ofendemos a ele com os nossos pecados. Mas Jesus olhou para nós e disse: fica tranquilo, eu vou morrer na cruz, eu vou pagar o teu prejuízo e ainda vou resolver o teu problema comigo. Foi o que Jesus fez por nós. Isso é evangelho. Meu Deus, eu me arrepio todinho só de pensar no que é evangelho. E essa graça, segundo o texto de Colossenses capítulo 1, diz que é ela quem nos torna aptos para crescer e frutificar. Esse evangelho ia frutificando e crescendo, assim como estava acontecendo entre os colossenses. Agora, o que foi então que os tornou aptos para uma vida frutífera? Isso é fundamental para nós, sabe por quê? Porque, gente, eu particularmente eu acho triste, eu vou para dizer o mínimo, a gente passa anos da nossa vida participando de atividades religiosas, mas a nossa vida ela não frutifica. Parece que pouca coisa muda de fato dentro de nós, principalmente. É verdade que alguns comportamentos mudam, mas dentro de nós muita coisa continua intacta. Isso é porque o verdadeiro evangelho ainda não chegou até nós, porque o verdadeiro evangelho ele vai mudar o nosso interior de uma maneira libertadora que nós jamais imaginaríamos ser possível. Agora, como é que isso acontece? Como diz o texto, eles ouviram e entenderam a graça
graça de Deus. Queridos, se a gente não entender a graça de Deus, tudo que a gente vai viver dentro de uma igreja chama-se religião. Nada mais do que um conjunto de regras. É mais ou menos assim. Quem crê em Jesus Cristo, levanta sua mão aí. Maravilha. Alguns, talvez a grande maioria, já creu em Jesus a ponto de entregar a sua vida para Ele. Verdade? Sim ou não? Sim ou não? Então você ingressou na fé, você ingressou no Evangelho por meio da fé em Jesus Cristo. Só que o Evangelho que a gente vive, via de regra, ele diz o seguinte: você aceitou a fé? Agora pega a lista de coisas que você tem que mudar na sua vida e muda. Isso não é Evangelho. Não faz o menor sentido, gente, presta atenção. Não faz o menor sentido eu crer em Jesus para minha salvação e depois eu ter que consertar minha vida por mim mesmo. Porque na verdade nós estamos entregando a nossa vida para Jesus porque nós mesmos a destruímos, porque nós somos muito competentes em acabar e destruir nossas vidas, nossas emoções, nossos relacionamentos. Nós somos muito bons nisso. Não faria o menor sentido se o Evangelho dissesse: crê em Jesus, a partir de agora ajeita a tua vida. Mas é o que a gente faz. A gente pensa assim, a maioria das pessoas: você que não tem Jesus está aqui, e você que está em dúvida de voltar para Jesus está afastado. Você pensa assim: ai, mas e se eu não conseguir? Mas aí é que está o problema do engano de um falso evangelho. É que a verdade é que você não consegue. Por isso que o evangelho verdadeiro ele só pode ser vivido pela fé. Só que é difícil demais para você acreditar que se você entregar sua vida para Jesus hoje e amanhã você pecar, Ele continua te amando e te aceitando. Continua. Ele aprovou a sua atitude? Obviamente que não. Mas Ele te rejeita? Claro que não também. Porque o verdadeiro evangelho, queridos, ele não está baseado no nosso desempenho, mas entender a graça. Eu cresço em Deus quando eu entendo a graça. Eu frutifico em Deus e na minha vida como um todo quando eu entendo a graça. Quantos estão me entendendo até aí? Portanto, que eu oro para que o Espírito Santo ele te traga essa revelação, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o lugar onde o verdadeiro evangelho atua. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Gálatas. Você volta um pouquinho. Capítulo 2. Dos versículos 1 ao 4 nós vamos ler. O falso evangelho, sempre falta alguma coisa nele. E deixa eu embasar o porquê Deus está dizendo isso. O livro de Gálatas, eu falei isso na última mensagem, mas para dar contexto para os que não estavam. O livro de Gálatas, ele foi escrito para cristãos que haviam crido em Jesus, gentios, ou seja, não judeus. Só que chegou um grupo de judeus com esses novos crentes e disseram assim para eles: olha, vocês creem em Jesus? Ótimo. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: crer em Jesus não é o suficiente. Você precisa crer em Jesus e precisa de fazer mais alguma coisa. Você tem que guardar o sábado, você tem que melhorar suas vestes. Não entenda que eu estou dizendo que essas coisas não são necessárias. Eu estou dizendo que elas são uma ação do Espírito, não é uma ação de regra humana. Mas esses judeus chegaram com esses homens e com essas mulheres e disseram: não basta crer em Jesus, vocês precisam acrescentar à fé de vocês alguns comportamentos. E a religião, ela está pautada nisso. Jesus nunca é suficiente. É sempre Jesus e mais alguma coisa. É a roupa que você veste, é a forma como você fala. E aí a gente vai colocando um monte de regras. E aí a gente vai começando a criar uma religião que ela é muito difícil de ser vivida, gente. Muito difícil. Porque se você não age, a religião diz assim: se você não crê como eu creio e não age como eu ajo, você não é crente. Só que não é isso.
O Evangelho, a gente tem que ter fé o suficiente para deixar que as pessoas tenham suas experiências com o próprio Espírito Santo. Eu gosto de dar um exemplo, e eu vou dar esse exemplo de novo. A gente tem descoberto muita coisa, eu e a minha esposa, nesse período assim que a gente tem meditado sobre isso. Por muito tempo, a gente orou e leu a Bíblia motivados pela culpa. Ou pelo menos mas pela culpa mesmo, do tipo, eu sou crente, né? Eu tenho que orar e ler a Bíblia. E a gente rasgava, sentia obrigado a ir lá e lia a Bíblia. Aí o Evangelho vem e disse assim para mim e para minha esposa: vocês não precisam ler a Bíblia para ser amados. Aí a gente ficou, eu não preciso ler a Bíblia para ser amado por Deus? E aí o Senhor disse: não, você não precisa ler a Bíblia. Então quer dizer que eu posso servir o Senhor e não ler a Bíblia? E mais ou menos o Espírito Santo disse: se você conseguir, se você entender a graça e você conseguir ficar longe de mim depois que eu te revelar o meu amor, você pode. Só que é impossível. Quando a gente percebe que existe um Deus que Ele não nos obriga a nada, é como se Ele dissesse, quando Ele dissesse assim: você não precisa fazer, é como se nós corrêssemos de volta para Ele, para fazer. Porque é aquele velho padrão que quando alguém te proíbe ou te impõe alguma coisa, você não tem vontade de fazer. Mas quando alguém diz para você, você não precisa fazer, você faz por amor. E aí quando você não sente vontade, você não faz. E quando é que eu vou sentir vontade? Eu não sei, depende da tua busca. Depende do quanto você quer Jesus, do quanto você quer crescer nele, do quanto você quer conhecê-lo. E se você tiver uma revelação do amor dele, é impossível você não querer conhecê-lo. Isso é liberdade. Os resultados da nossa vida são produzidos pelo próprio Espírito Santo. E olha só o que Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 4. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O falso evangelho vai dizer para você: a sua fé não basta, você tem que ter fé e mais alguma coisa para ser aceito por Deus. O verdadeiro evangelho diz: você é aceito independente do seu desempenho. Agora, é óbvio que o verdadeiro evangelho, quando você tiver um encontro com ele, alguma coisa vai acontecer dentro de você que você não vai permanecer o mesmo. Agora, isso não é um resultado que eu produzo, gente, e que qualquer ser humano é capaz de produzir. E eu tenho que crer em Deus, que eu vou pregar isso e você vai crer em Jesus ao ponto de se apaixonar por Ele e correr atrás dele. Agora deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui em Gálatas. Esses judeus que estavam dizendo para os Gálatas: olha, sua fé não basta, você tem que ser alguém melhor, você tem que melhorar moralmente. Isso é uma mentira? Não, é uma verdade. Só que o porquê eles tinham que melhorar moralmente que é o problema. Você tem que melhorar moralmente, senão você não é amado. Isso é mentira, não é verdade. Não tem nada a ver com o nosso desempenho. Não é verdade. E aí Paulo teve um problema com esses caras e foi para Jerusalém com os apóstolos e disse: deixa eu mostrar o evangelho que eu prego para vocês aqui. Se tiver, é como se Paulo estivesse dizendo: se tiver algum problema com o evangelho que eu prego, me digam agora. Porque foi um grupo de judeus lá dizer que a fé em Cristo não basta, que eles têm que guardar os sábados. Foi lá um grupo de judeus dizer que eles têm que se circuncidar. Foi lá um grupo de judeus que diz que eles têm que vestir tal roupa, que eles têm que guardar tal dia, que eles têm que fazer isso e aquilo outro, que eles não podem assistir novela. Aliás, novela não é bom, tá? Embora você quer assistir e o Espírito Santo não fala o seu coração, deixa Deus falar contigo, cara. Não sou eu que vou te dizer qual os conjuntos de regras que você deve ou não deve fazer. Por muito tempo eu subi nesse altar e disse: você não deve fazer isso e não deve fazer aquilo. E talvez você continue fazendo. É porque regra não dá certo, cara. Porque não liberta. Nenhum mandamento humano funciona.
Agora, se você viesse me perguntar, pastor, qual a sua opinião? Eu ia dizer, procure algo mais edificante para você ver. Algo que te fortaleça e te leve para mais perto de Jesus. E aí, mas Paulo subiu e ele começou a dizer que essa galera estava colocando um monte de regra lá. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E aí Paulo disse assim, não, peraí, isso não é evangelho. Deixa eu expor o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego é o seguinte, é o evangelho da liberdade. E ele diz no versículo 4, que alguns irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. E é isso o que o falso evangelho faz conosco. Ao invés de a gente vir para a igreja e ser livre, a gente se torna escravo. Escravo da culpa, escravo do medo de não ser bom o suficiente, escravo, sabe, de uma insegurança de que eu nunca sei se eu sou bom o suficiente ou se sou amado o suficiente. A gente fica, será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Será que essa aqui é a coisa certa a fazer? Ai meu Deus, e se eu não fizer a coisa certa? É uma insegurança e um senso de medo, de culpa muito grande. Isso não é evangelho, gente, não é. Você é escravo se você está vivendo assim. Escravo. Você está sempre pensando, embora você acerte em algum momento, você está sempre pensando, será que eu estou sendo bom o suficiente para Deus? Será que para eu ter tal coisa, eu preciso melhorar ainda mais? Você não está vivendo o evangelho. E esse é o problema do falso evangelho. O outro evangelho, ele te escraviza ao invés de te libertar. E é incrível porque o verdadeiro evangelho, ele nos liberta de fazer coisas para fazer coisas. É louco, né? Por isso é loucura. Paulo disse que era loucura. Deixa eu te explicar isso. O evangelho te livra da obrigação de fazer, de você pegar um conjunto de regrinhas e começar a viver essas regrinhas para que você se sinta bem. Tem gente que só consegue se sentir bem com Deus se fizer alguma ação boa. Se a pessoa ela comete algum erro, o que ela faz? Ela diz assim, eu não sou bom o suficiente para Deus, eu preciso me afastar um pouquinho de Deus, eu preciso me consertar para depois voltar a estar com Deus. Para com isso, isso é escravidão. Isso é escravidão. Porque liberdade é quando você entendeu o seguinte, quando eu acerto, quando eu faço a coisa certa, Deus não me ama mais. Mas quando eu faço a coisa errada, Ele também não me ama menos. Ele só me ama. E é esse amor que me dá segurança de saber que eu posso ir até Ele quando eu erro e dizer, Pai, me perdoa, falhei, pequei, o Senhor pode me mudar? Essa aqui é uma área de fraqueza da minha vida, eu não tenho forças para mudar, o Senhor pode me transformar? E aí você, como um filho quebrantado e sincero, abre o seu coração para Ele, ao invés de você tentar consertar a sua própria vida. Porque na verdade, queridos, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que é essa produção de falsos deuses no nosso coração que nos escraviza. Porque todas as vezes que você não se sente bom o suficiente, você tem que criar o seu próprio Deus para salvar você. O que é o seu próprio Deus? São suas próprias obras de justiça. Bom, eu preciso me sentir um pouquinho melhor comigo mesmo, eu preciso fazer uma coisinha boa aqui, eu preciso fazer aquilo. Isso os mais religiosos, porque existem aqueles outros que eles, na tentativa de salvar a sua vida, o que eles fazem? Eles vão em busca de felicidade. Tem nada mais perigoso que isso. E na busca pela felicidade, eles se abrem para todo tipo de situação e de pecado. Isso é só a gente produzindo os nossos próprios salvadores no nosso coração. E tudo isso é escravidão. E Paulo está dizendo que o evangelho de Cristo, ele diz no versículo 4, que esses irmãos entraram no meio para espionar a liberdade que temos em Jesus. Então a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: em que área Jesus nos liberta? O verdadeiro evangelho nos liberta. Só que obviamente que existem várias, mas existe uma em específico que eu quero falar com você hoje, que são as nossas emoções. É nessa área principal. Porque qual é o grande segredo? Qual a grande diferença? E talvez, às vezes isso é difícil de perceber se não for para uma revelação do Espírito, mas eu vou tentar exemplificar para você.
Antônio, vem aqui, Antônio. Vou tentar fazer uma ilustração aqui. Antônio, amém? Quem conhece o Antônio diz amém. Nosso líder de teatro, eu chamei ele porque ele é o líder do teatro, ele vai interpretar aqui. Vamos supor, o Antônio, ele é um verdadeiro cristão e eu sou um religioso. O Antônio, ele faz a obra, ele faz teatro, ele prega a palavra. Eu também. Ele é um verdadeiro cristão, só que eu sou um religioso. O que ele faz, eu faço. Exatamente as mesmas coisas. Ou seja, no nível do comportamento é difícil saber quem está vivendo o verdadeiro evangelho, porque o que ele faz, eu faço. Só que a forma como ele faz dentro dele e a forma como eu faço dentro de mim é que são totalmente diferentes. Enquanto o Antônio, ele faz porque ele entendeu a graça e nada o obriga a fazer, não existe nenhum sentimento de culpa e de insegurança dizendo para ele: você tem que fazer a obra porque senão você não será amado. E aí ele meio com a cabeça pesada e diz: ai meu Deus, eu tenho que aceitar o chamado de Deus para minha vida, e não sei o que, vai lá meio que obrigado. Ele não vive isso, eu vivo. Isso é um exemplo. E aí eu estou às vezes pregando aqui, e a minha ideia é de assim: eu espero que Deus me ame mais por eu estar pregando aqui. Eu espero que Deus me abençoe mais por eu estar pregando aqui. Eu espero que Deus, Ele se agrade de mim. Espero que Ele olhe para mim e diga assim que Ele está feliz comigo porque eu estou pregando aqui. O Antônio não tem essa preocupação porque ele já tem certeza de que ele é amado. Mas eu tenho. E essa é a grande diferença. Não ator nada, é só para o pessoal te olhar entendeu? E associar um rosto à coisa. Se de repente o Espírito Santo te dá uma peça a respeito disso, faz, tá? Então você percebe a diferença? A diferença é que você vai ser livre da culpa e da insegurança que te dominam. Você vive em depressão porque é inseguro. A depressão, ela muitas vezes está pautada no quê? No medo do futuro. A ansiedade está pautada no medo do futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Você está com medo daquilo, das possibilidades do futuro. E aí você vive numa insegurança medonha, mas é crente, mas vem todo domingo para a igreja. Você todos os dias se obriga a ler a Bíblia, todos os dias se obriga a orar, mas nada no seu interior muda. O seu interior continua um caos como era antes de Jesus. Você continua com complexo de inferioridade. Você continua disputando com as pessoas. Não há nenhum nível de segurança na sua alma. A sua alma é completamente insegura e cheia de culpa. Esse é o maior indício de que você não está vivendo o verdadeiro evangelho. E aí o que você faz? E o que esse maldito evangelho, que é um falso evangelho, faz? Faz com que você olhe para os seus irmãos como competidores. E você está sempre competindo, dizendo: ah, mas o que um fariseu fez? Uma vez ele foi numa praça orar e disse assim: Deus, obrigado porque eu não sou como aquele publicano. É o que a religião faz com a gente. Ela faz a gente viver em comparação com os outros, porque o nosso interior é inseguro. Então, para eu me sentir um pouquinho mais seguro, eu preciso encontrar alguém ou inferiorizar alguém para eu me sentir seguro. Quando eu não faço isso, eu tento criar minhas próprias obras e eu mostro o meu currículo para Deus e dizer: Deus, está aqui as coisas que eu faço, eu sou bom. E você é escravo disso. E não tem um dia de paz sequer onde você simplesmente acorda e diga assim: não preciso fazer nada hoje, eu já sou amado. Só que aí quando você percebe esse amor e diz: eu não preciso fazer nada, você diz: mas só porque eu sou amado eu vou fazer. E você vai lá e faz. Você percebe a diferença? Quantos percebem a diferença? Gente, isso é um abismo entre um evangelho e o outro evangelho. Entre o verdadeiro evangelho que Cristo pregou e o evangelho que, infelizmente, a maioria de nós no automático reproduz. É muito comum a gente estar o tempo todo colocando fardo nas costas dos nossos irmãos. Sabe por que as pessoas não querem vir a Jesus? Porque elas têm a sensação de que elas vão falhar. É muita regra. É muita regra. Mas eu quero dizer para você que está nos visitando aqui e gostaria de entregar sua vida para Jesus: eu só posso te dar uma certeza: você vai falhar. Mas eu te dou uma outra certeza junto com essa: a graça continua disponível, o amor de Deus para te restaurar. Ou você acha que eu não erro mais?
Eu tenho 21 anos de evangelho. Você acha que eu não peco mais? Eu confio na graça, completamente. Porque se eu dependesse do meu desempenho, queridos, eu estava perdido. Porque muitas vezes eu tentei adestrar. Eu vou lembrar para vocês uma coisa que eu falei na semana passada. A religião faz a gente adestrar o nosso comportamento. O que é isso? Você fica se forçando as coisas, né? Se você me perguntar assim, pastor, isso é ruim porque é muito enganoso. Talvez é pior do que estar deliberadamente no pecado. Por quê? Porque você sabe que você está numa situação miserável quando está no pecado. Mas quando você está na religião, você tem a falsa sensação de segurança. É muito esforço que você faz. E aí eu lembro de um vídeo, eu sempre falo dele. Eu gosto muito porque para mim aquilo ali ficou muito marcado na minha memória. Que é o seguinte, um vídeo de uns 3 cachorrinhos orando antes de comer. E o dono chama eles, vamos orar. E aí os cachorrinhos botam até a mãozinha assim, ó. E aí ele começa a orar. E quando termina de orar, os cachorros vão lá e comem. E a pergunta que a gente faz é, eles converteram os cachorros? Sim ou não? Obviamente que não. Eles foram adestrados. É o que a gente faz com a gente. A gente se adestra, mas os nossos sentimentos, eles continuam um caos, como sempre foram. Mas as nossas emoções continuam descontroladas. A percepção, olha só para cá, a percepção que você tem de você mesmo continua distorcida, continua pervertida por causa do pecado. Ou existem 2 maneiras de você olhar para você nessa vida, sem o evangelho. Ou você se acha superior demais aos outros, ou você se acha inferior demais aos outros. Todas as 2 coisas são o mesmo lado, são os 2 lados de uma mesma moeda. E se nós queremos nos libertar disso, nós precisamos do evangelho. O evangelho, ele nos oferece liberdade no nível das nossas emoções, em como nos sentimos a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso próximo. Se nós não abrirmos o nosso coração para o evangelho, nós viveremos escravos. Minha esposa me disse uma coisa que para mim foi muito libertador assim. A pastora tem tido umas revelações assim maravilhosas. Muita coisa que eu estou falando aqui, ela que me fala, tá? Porque assim, ela me passou muita coisa. E aí ela disse assim para mim, amor, quando a gente vive uma religião, a gente vive estagnado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente olha para trás, a gente não quer voltar para a vida do pecado, a gente também não consegue se aproximar próximo de Cristo, porque o nosso desempenho parece que nunca é bom o suficiente. Então não importa, a culpa está sempre nos massacrando. Então a gente não consegue desenvolver um relacionamento real com Jesus. Mas também a gente não quer voltar para o pecado. Então a gente vive uma vida de escravo. Escravo, todo dia, aquela mesma guerra emocional. Cara, pensa como seria bom se você fosse livre disso, não seria? De ter que estar provando as coisas para os outros, de ter que estar provando o seu valor, de estar provando que você é bom, de estar provando que tudo vai dar certo na sua vida, estar se esforçando para as coisas dar certo na sua vida. Como seria maravilhoso? O verdadeiro evangelho, ele te proporciona isso. Liberdade. Basta você abrir o seu coração. Nós precisamos avançar na direção de Jesus em fé. Em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você não faz isso, você vai viver uma vida de culpa e insegurança, como eu disse, e vai começar a produzir seus salvadores. Mateus 16, 25. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, esse a ganhará. Se você não se entrega completamente para o evangelho pela fé, você vai estar o tempo todo tentando salvar a si mesmo. E aí os caminhos, eles são os mais diversos possíveis para você salvar a si mesmo. Talvez o que você esteja vivendo hoje, a crise no seu relacionamento, as crises emocionais que você esteja vivendo, as decisões que você tomou na sua vida, elas te levaram exatamente para o abismo em que você está. Era só você tentando salvar a si mesmo, tentando dar algum significado para a sua vida, tentando atribuir algum valor interior a si mesmo, e fez com que você fizesse escolhas péssimas na sua vida. Você precisa só de um Salvador, Jesus Cristo. Acabou.
seu medo vai embora, tua insegurança vai embora, a culpa que te consome vai embora. Nada, que é isso, meu Deus, nada é mais valioso que isso, gente. Nada. É muito prazeroso ser livre, e só o Evangelho proporciona isso. E por último, o apóstolo Paulo, quando ele vai a Jerusalém falar com os apóstolos, ele leva um discípulo, Tito. Tito é grego, ou seja, ele não é judeu. E todo judeu tem um hábito de dizer: você tem que cumprir regras. Você quer crer no Deus que eu sirvo? Então você tem que cumprir as regras, você tem que viver a vida que eu vivo. E aí Paulo, ele faz um teste. Ele vai dizer: vamos ver se o evangelho que eu estou pregando é errado. Ele leva Tito. Quando Tito chega lá em Jerusalém e que olha um grego, ninguém obrigou Tito a cumprir as regras judeus. Ninguém. Paulo diz isso. Ele disse: ninguém obrigou Tito a circuncidar-se. Ou seja, ninguém obrigou Tito a viver regras. Quando você lê o restante do texto, o apóstolo Paulo diz que ele foi abençoado para continuar pregando o evangelho da liberdade. O evangelho onde o Espírito Santo faz a obra, onde ele nos transforma, onde ele nos enche. E aí Paulo, com este testemunho, ele tem certeza de que ele está pregando o evangelho correto. E eu quero dizer que essa mesma convicção que ele tem, eu tenho ao pregar para você. Eu tenho certeza que o que eu estou pregando para você é bíblico. Está aqui. Não se trata de entregar para você, de você entrar pela porta da salvação e logo após essa porta ter alguém te esperando com uma listinha de regras dizendo: você tem que fazer isso aqui, tá? Não, não, não. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é nos submetermos diariamente ao Espírito Santo para que Ele nos transforme, para que Ele nos fortaleça para vencer o pecado, para que Ele habite em nós e Ele possa então nos dar a visão certa, porque só o verdadeiro Evangelho, ele, ao invés de mudar o teu comportamento, ele mata a motivação do pecado. Porque o que a gente faz? Eu vivo no pecado, tem uma área da minha vida que eu sou controlado e dominado pelo pecado, e eu estou muito tempo tentando me libertar disso. Eu digo para mim todos os dias que eu não quero. Só que tem uma coisa que você ainda não entendeu: é porque você ainda não deixou o evangelho de Cristo ir na motivação do pecado. É por que você peca. Quando você, por exemplo, vou tentar dar um exemplo. Vamos supor, ira é pecado, tá? A gente sempre coloca ali no nível da imoralidade sexual, do adultério, do roubo, do assassinato. Mas eu quero usar um exemplo mais comum, que ele seja abrangente e que talvez a grande maioria de nós, se não todos, já enfrentou um problema com ira. Quando nós nos iramos, existe um motivo da nossa ira. Então quando você é uma pessoa irada e você tenta mudar na força do seu braço e não o evangelho está te mudando, o que você faz? Você diz assim: eu preciso melhorar, eu não posso ser mais irado, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso. Mas quando você vai para o evangelho, você vai lá na presença de Cristo e diz assim: Pai, eu sou assim, esse sou eu, e eu não tenho condições de me mudar. Qual é o meu problema? O Espírito Santo, ele vai te mostrar que, por exemplo, talvez o motivo de você ser irado é que quando alguém tira você do seu conforto, por exemplo, ou que frustra os seus ideais, isso desperta a ira. Quando você entende a motivação da ira, você vence a ira. Então se você é alguém, por exemplo, extremamente controlador, manipulador, e que todas as vezes quer as coisas do seu jeito, quando alguém discorda de você, a ira vem. Mas quando o evangelho, ele toca você e você olha para Cristo e pensa: se o meu Senhor passou por coisas, ele foi contrariado, humilhado, quem sou eu para não ser? Isso significa que o evangelho tocou na motivação do teu pecado, e aí ele te transforma. Não é você tentando dizer para você: eu preciso melhorar. Embora seja até legal, pareça até nobre você dizer isso, sim, mas não é útil. Não é útil, não transforma. Mas submeter a Cristo é o verdadeiro evangelho, é libertador.
Por isso a minha pergunta final, e aqui eu quero concluir para você: você quer continuar vivendo como escravo ou você quer ser livre? E quando eu me refiro a essa liberdade, eu quero, embora a gente possa aplicar em todas as áreas da nossa vida, eu quero ser específico na minha colocação com relação às suas emoções, em como você se sente. Você nunca se sente bom, nunca se sente amado, nunca tem a certeza de que é amado e vive debaixo de culpa, muita culpa. O tempo todo se sentindo culpado. Eu tinha que ser melhor, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu não nasci para isso mesmo não. E aí isso vai te consumindo, e está te consumindo há muito tempo, e você não consegue se libertar disso. Eu quero dizer que Jesus e o Espírito Santo estão aqui para te libertar disso hoje. Que oportunidade, hein? É uma grande oportunidade. Gente, os pecadores amavam a mensagem de Cristo. Por isso eu amo a mensagem de Cristo, porque eu sou pecador na minha essência, mas eu também sou amado como eu jamais imaginei que seria. Isso é equilíbrio. Eu sei quão ruim eu sou, mas eu também sei quão amado eu sou, e é a minha fé no amor de Deus que me fortalece para continuar seguindo na fé em Deus. Fique de pé, em nome de Jesus.